Bom dia, Shalom, glória a Deus. Mais um dia nesta contagem do Homer, nesta porção liberada pelo céu para as nossas vidas. Nós acessemos a tudo isso com muita responsabilidade, com muita diligência, porque existem respostas para nós nesse tempo, saídas que podem mudar a nossa rota profética, o nosso destino. Então, em nome de Jesus, que nós nos entreguemos com bastante vontade a tudo isso que está sendo liberado para nós, para que nós mudemos de verdade a nossa rota, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de acessarmos coisas que para nós estavam tão distante, tão complicada, tão difícil. Nós tínhamos saudade, como a minha esposa diz, tem coisas que ela tem saudade de algo que ela nunca teve, no sentido de há um anseio tão forte de ter aquilo, mas ela tem saudade do que ela nunca teve. Ela tem um projeto mental, ela tinha um anseio, mas na verdade ela conseguia sentir saudade de tanto que ela desejava aquilo. E em nome de Jesus, Pai, quando nós nos encontramos nessa situação, sentindo saudade de algo que nós nunca tivemos, mas que está sendo agora disponibilizado para nós no mundo espiritual, e podemos então quebrar essas cadeias, quebrar essas resistências e entrarmos nesses lugares. Por favor, nos ajuda a acessarmos a tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A apóstola Fátima falava algo de vez em quando. Sinto saudade de algo que eu nunca tive. E é meio estranho, né? Aí um dia eu falei para ela, cara, não entendo isso que você fala. Ela falou, não, eu tenho saudade de um marido que eu nunca tive. Eu sei o que eu consigo projetar o que seria ter um marido, ter um companheiro, ter. E eu tenho saudade disso. Mas eu nunca tive, na verdade. Então, ela tinha um projeto. Ela tinha um sonho que para ela era uma utopia e que ela, cara, se eu tivesse isso, chega a dar até saudade de tão gostoso que é. Então talvez você tenha saudade de algo que você nunca teve, de uma paz, de um descanso, de um acesso a alguma coisa, e você sabe que é algo muito bom, que chega a dar até saudade, mas o Senhor está preparando um, um ambiente, glória a Deus, um ambiente que nós vamos nos tornar, que vai nos tornar possível acessarmos isso, que nós sentimos saudade do que nós nunca nem tivemos. Eu nunca tive uma esposa, um marido, um filho, uma vida financeira, uma saúde, um ministério, uma vida espiritual, mas eu tenho saudade daquilo lá. Amém? Em nome de Jesus. Irmão, nós vamos continuar hoje a respeito de mentalidade, nós vamos lá em Juízes, nós vamos acabar essa leitura aqui, em nome de Jesus. Juízes capítulo 4. Nós vamos ler, acho que do 15 para frente. Nós paramos ontem no 15. Juízes 4:15. Enquanto você abre aí, eu quero falar um pouquinho a respeito de mentalidade, como que isso funciona de uma forma bem prática, assim que eu consigo entender. Eu comecei a trabalhar no ramo de carne, açougue, eu tinha 7, 8 anos, mas eu comecei a entender de carne, cortar um bife, saber o que era uma carne, um negócio com 11 anos, em 80. Shalom, pastora, bom dia. Em 1980, eu lembro que eu cortei meus primeiros bifes. E era muito engraçado porque as carnes mais difíceis de se cortar assim é um coxão mole, é um alcatra como era vendido antigamente, porque antigamente não existia esses cortes separados de maminha, picanha. Cada região é de um jeito, né? Mas na nossa região era cortado o alcatra com a picanha e a maminha tudo junto, era uma peça só. Então, para você começar um, quem pedia o primeiro corte do alcatra era horrível, porque ele pegava, na verdade, um pouco de coxão duro, que era o começo ali do que é chamado de picanha hoje. Aí ele entrava naquele comecinho do alcatra, que é chamado hoje de bombom do alcatra, ou alguma coisa semelhante. Ele pegava aqueles nervinhos e às vezes chegava até pegar o comecinho da maminha também. Então era horrível.
os primeiros cortes do alcatra. Quando chegava de uns 20% começado para frente, aí era legal, porque pegava o miolinho do alcatra com a maminha e um pedaço da picanha, saía uns bifão enormes. E dependendo do tamanho do gado, você tinha que estar cortando assim, depois você virava a faca ao contrário, levava para lá, parecia que estava cortando um boi. E para uma criança de 11 anos era difícil cortar aquele bife. Então, o que, que era fácil de cortar? O que, que eu comecei cortando bife? Lagarto, que é uma carninha redondinha, uma carninha fácil de cortar. Só que quem compra lagarto para bife? Ninguém compra, porque não é para bife. Mas como eu cortava, eu aprendi, eu comecei a cortar ali. Então, quando eu ia atender, a pessoa falava, me dá um quilo de coxão mole, que era a carne mais pedida para bife, né? Em 1980 ali. Falou assim, não pode ser lagarto? Não, mas lagarto não é para bife. Não, é que eu sei cortar lagarto, estou começando agora. Ah, então corta para te ajudar a aprender. Então foi uma época que meu pai vendeu muito lagarto, porque as pessoas tinham dó, que era uma criança que queria cortar carne, e as pessoas acabavam me ajudando, levando ali um quilo de lagarto em bife no lugar do coxão mole, para poder me incentivar ali a aprender a trabalhar. Depois eu fui para o contrafilé, que é uma peça também fácil, aí você vai para o coxão duro, que ele é um pouco maior, e você vai subindo até chegar no ápice do corte, que é um coxão mole no meio, que se for de novilha ou de vaca, você tem que cortar um açougueiro bom, ele corta 5 bifes inteiros para dar 1 quilo, da média de 200 gramas por bife. E se for de boi, 4 bifes inteiros para dar 1 quilo, de 250 gramas cada bife, bem fininho, bem cortado, do jeito que você gosta. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa época existiam coisas que era bem reduzido esse ramo. Então o frango ele tinha coxa, peito, asa e o corancho ou dorso. Aí ele tinha moela, fígado, pé e pescoço. Acabou. A carne bovina, carne para bife, carne para panela, carne moída e costela. Aí tinha coxomole, alcatra, contrafilé, patinho, músculo, as coisas complicadas, fraldinha, ponta de peito, tudo que tinha gordura era mais difícil de vender. O porco, pernil, bisteca, costelinha e toucinho. Toucinho dessa altura, enorme, aqueles porcos criados aí no sítio, ainda aqueles toucinho enorme. Também era complicado de vender, mas ainda vendia bem porque o pessoal derretia, tinha o costume ainda de fazer aquelas latas de gordura. E hoje, eu estava pensando agora há pouco, meu tio foi fazer um teste de açougueiro agora, que é açougueiro desde criança também. Eu abençoei ele e falei, cara, naturalmente não tem o que você reprovar num teste, mas espiritualmente, se for para você, que Deus te abençoe, que essa porta esteja aberta, porque ele também trabalha com isso desde criança, ele tem 64 anos, faz mais de 50 que ele é açougueiro, então não tem o que ele não passar num teste. Só que eu fiquei pensando na minha vida, se colocar hoje uns cortes novos na minha frente e falar assim, me fala o nome disso aqui. Eu mesmo tendo também quase 50 de profissão, não vou passar no teste porque eu não sei os nomes. Porque agora, um contrafilé de antigamente, mais lá para o lado do Noix, que era a parte mais difícil de vender, hoje eles deixam aquela carne no osso, com um osso de costela desse tamanho, que você pega na mão ali, porque ficou gourmet agora, ficou chique, aquele corte, cobra-se 150, R$ 180 um quilo naquele negócio lá, e as pessoas estão pagando. E por que as pessoas estão pagando? Como que conseguiu fazer a pessoa pagar cento e tantos reais num pedacinho de contrafilé que ele nem queria antigamente, porque ele não tinha um formato muito, muito legal, e com aquele osso que jogava fora, que o caminhão do osso passava para pegar, e hoje as pessoas pagam cento e poucos reais o quilo, e põe na internet, põe no Instagram, põe no Facebook, porque é chique fazer aquilo. Por que que é tão chique você comprar um meio da asa ou uma tulipa e pagar 30 e poucos reais o quilo e também coloca nas redes sociais que está comendo tulipa? Ou um espetinho de coração de frango, que era algo sujo, que quando vinha dentro de um frango, a pessoa falava assim, cara, veio sujeira dentro do meu frango inteiro, um, um, um coisinho de coração lá dentro. Nós levávamos bronca, porque dentro do frango só podia vir 2 pés, um pescoço, uma moela e um fígado. Esse era o miúdo que a dona de casa sabia que estava lá dentro. Quando ela achava um coração, era uma sujeira, era um frango que não foi bem limpo. E hoje o coração virou um espetinho que custa 40, R$ 50 o quilo também.
Mas como que isso foi entrando? Porque foi sendo colocada uma nova mentalidade. Então eu posso, que eu vivi dentro desse mundo, eu posso tirar o chapéu, eu posso aplaudir, eu posso falar, cara, os caras foram bons para ir mudando uma mentalidade. E para vender, e vender muito caro, o que antigamente não se vendia, você tinha que praticamente obrigar a pessoa a levar. Cara, leva 2 quilos dessa fraldinha para me ajudar, porque para quem que eu vou vender isso? Hoje a fraldinha ela está aí em terceiro, quarto lugar nas carnes para churrasco, é uma carne hoje considerada também, está vendido. Você mata um boi hoje, picanha, maminha, alcatra, contrafilé, fraldinha, tudo que é corte para churrasco, tá vendido. Mas porque foi colocada uma mentalidade. Churrasco em 1980 era rico que fazia. Churrasco de gente de classe média alta que conseguia fazer. Numa festa de casamento, eram uns espetão de bambu desse tamanho, cortada a carne para espeto, e era um churrasco, era uma festa de rico. Em 80, 80 e pouco, meu pai servia alguns casamentos ali e a gente falava, ó, o cara comprou 80 quilos de carne para churrasco. Hoje está mais complicado, mas esse tempo atrás aí estavam fazendo churrasco a hora que a gente quiser, a hora que a gente queria. E até hoje não está muito diferente, apesar de estar aí R$ 50 um quilo de carne. Mas hoje em dia é uma cultura do brasileiro fazer muito churrasco. Mas por que que isso foi possível? Por que que pagamos hoje 50, 60, R$ 70 um quilo de carne? Que era uma carne que você não comprava. Uma carne que era uma fraldinha, uma ponta de peito, porque era dura e era gorda. Uma asa que ninguém queria, porque as pessoas queriam carne, queria coxa e peito, mas agora o meio da asa, ou a coxinha da asa hoje é elite, o coração, porque foi sendo inserido uma cultura. Esses dias eu estava vendo no Google, chega aquelas propagandinhas, a carne que desbancou a picanha. Aí você vai olhar, é um corte da paleta, que é uma carninha redondinha, um shoulder, que chama de shoulder hoje, que antigamente chamava de bananinha do sete, ou de sete, ou de paleta. É uma carninha com nervinho no meio, uma carne saborosíssima, muito molinha, muito boa, mas que era uma carne de pobre, de segunda, e vendia-se normalmente ali no balcão. Mas hoje ela está sendo colocada, a propaganda é feita porque ela chama shoulder e ela é mais mole que a picanha, mais saborosa que a picanha, melhor que a picanha e a melhor coisa do seu churrasco. Então, quando a gente entra no mercado e vê um shoulder a R$ 99 o quilo, você já está programado mentalmente para pagar aquilo, porque você já foi doutrinado pela mídia, pelos amigos que você conversa, que aquilo é melhor que a picanha, que aquilo é melhor que o chorizo, que aquilo é melhor que não sei o quê, porque está sendo colocado uma mentalidade. E essa parte de churrasco, de carne, que seja, é ruim porque, assim, para mim, muitas vezes eu sinto assim, cara, como as pessoas estão sendo enganadas. Estão pagando R$ 150 num contrafilé que o vô e o pai dele nem compraria, e com osso desse tamanho, e ele está se achando o cara. Então, para mim, hoje é um cara que está sendo enganado, com um nome bonito, com uma cultura, com uma mentalidade que foi sendo inserida no povo, e ele está pagando caro por algo que os pais dele comia bem mais barato. Ou às vezes nem falar, cara, eu nem quero essa carne. Porque foi sendo lançada uma mentalidade. E nós precisamos então entender que a mentalidade ela é o que vai reger a nossa vida, porque você está programado para aquilo. Por isso que nós andamos numa rota, muitas vezes na família, na igreja, em muitos lugares que você não consegue romper aquilo, porque já está estabelecida uma mentalidade, um jeito de pensar, uma linha de raciocínio. Mas se aquilo estiver equivocado, nós precisamos quebrar essa mentalidade. Esses dias eu fiquei sabendo de uma situação que uma irmãzinha, ela foi de uma cidade aqui perto da minha, ela foi até Bauru para receber um dinheiro. E ela foi só com o dinheiro da ida, só com a passagem para ir, porque ela ia receber o dinheiro e ela ia voltar. E quando ela chegou no banco para receber, deu um problema lá no documento dela, ela não conseguiu receber. Ou seja, ela ficou sem dinheiro para voltar para casa. E o que ela fez? Ela foi no ponto de ônibus e começou a pedir para poder inteirar o dinheiro para voltar para casa. Até aí, razoável, pediu o dinheiro ali, juntou o dinheiro e voltou para casa.
Mas o escândalo da situação, ou para nós entendermos o que é o poder de uma mentalidade que é estabelecida dentro de uma pessoa e ela fica presa no lugar, que ela estava com o dízimo dela dentro da bolsa, de um outro dinheiro que ela tinha já recebido, e ela pegou aquele dízimo e colocou. Quando ela chegou em casa, ela contou a situação, a filha falou assim para ela: mas a senhora não está com o dízimo aí que a senhora vai entregar tal dia? Estou. Mas por que a senhora não pegou do dízimo que estava na sua bolsa, pagava a passagem, chegava em casa, pegava o dinheiro e colocava, e quando a senhora falou, não, esse dinheiro eu não posso mexer mais. Porque esse dinheiro já está consagrado, separado, e o pastor fala, se a gente mexer nesse dinheiro, se não for o primeiro dinheiro que a gente separar, e se depois de separado a gente mexer nesse dinheiro, nós estamos amaldiçoados. Então, olha o nível de doutrinação, olha o nível de mentalidade que você e eu já vivemos, muitas vezes dentro desse nível, porque nós já passamos por igreja que tinha um ensino semelhante. E olha o nível de ignorância, de sofrimento que um Deus vai levar um filho dele, um servo dele, que não pode pegar 10 reais, comprar uma passagem, chegar em casa, pegar 10 reais e colocar e levar na igreja, porque aquele dinheiro já não pode mexer mais. Eu não creio nisso. Eu creio que isso é uma mentalidade colocada pelo homem e por Satanás para escravizar uma pessoa. Para então, então para mim, gente, isso aí é uma coisa. Eu também já passei por esse tipo de, mais ou menos esse tipo de ensino. Então é uma coisa que eu não consigo conceber. É uma mentalidade que é colocada e a pessoa ela fica com tanto medo, com tanto pânico, que aquela mulher, eu tenho certeza, ela viria a pé pedindo carona, ela ia fazer qualquer coisa, mas ela não ia mexer naquele dinheiro. Se ela não conseguisse aquele dinheiro ali que ela foi pedindo, ela ficaria, não sei o que ela ia fazer, com o dinheiro dentro da carteira. Ela tinha, vamos por 150 reais, que é o dízimo de um salário mínimo, e ela não mexeu em 10 para vir para casa, depois pegar os outros 10 e inteirar. Eu não estou falando para ela tirar e dizimar menos, eu estou falando, cara, só pega, paga, vem lá. Para mim é lindo, tá bem claro na minha mente. Eu vou dizimar do mesmo jeito, só que eu passei por uma situação onde eu estou com um recurso ali e eu posso pegar, depois eu ponho e dizimo. Então vai dizimar, vai ofertar, lindo, maravilhoso, tá certo, é para fazer, mas essa mentalidade que nós precisamos romper. E se você for no desdobramento disso, quanta coisa nós fomos ensinados dentro de casa, dentro da escola, dentro da igreja, na vida, e você foi sendo ensinado, doutrinado, que virou uma mentalidade e que você não consegue fazer outra coisa. Você não consegue pensar de outro jeito. É daquela forma que vai funcionar. Porque o meu pai falou, a minha mãe falou, meu pastor falou, meu professor falou, qualquer um falou. Mas o que Deus te falou? E por que tanta resistência de quebrar o que Deus falou por causa daquilo que o homem falou? Porque você acredita dentro da igreja que é Deus falando. O homem se utiliza do nome de Deus para falar para mim e para você que é Deus falando. Então eu posso, como autoridade espiritual, como pai, como pastor, falar assim: se você fizer tal coisa, você está amaldiçoado, e aquilo vai entrando na sua vida. Então, se você for num shopping, se você raspar alguma parte do seu corpo, se você usar uma calça, se você doutrinas humanas que vão entrando. E as pessoas, elas passam frio, elas ficam doentes, elas vão trabalhar que nem aqui na minha cidade mesmo, que é lugar que esfria muito e tem muita roça, mas a pessoa vai trabalhar na roça com esse tipo de vestimenta, passando aquele frio da madrugadinha ali, e ela não coloca uma calça, porque ela vai para o inferno. Uma mentalidade, uma doutrinação diabólica, que ela sofre, ela paga um preço que Deus não está requerendo dela, por causa de uma mentalidade. Aí pega o ministério, que a mulher não pode raspar a axila, não pode raspar o braço, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode pentear o cabelo, não pode fazer nada. E a minha esposa, ela observa isso e ela fala assim, é engraçado essa doutrina.
Porque você vê o marido, ele tá de terno e gravata, ele tá com o cabelinho bem cortadinho, ele tá com a barbinha feita, ele tá tudo bem. E a mulher puxando aquele monte de filho atrás dele, com aquela saia, aquela roupa de marmota, com aquela perna toda peluda, aquele cabelo tudo desgrenhado. Deus nesse negócio. Aí a pastorinha surta, né? Aí a apóstola Fátima entra em pânico. Mas também já obedeceu isso. Por temor, por obediência. E eu não estou nem aqui questionando usos e costumes, coisas que as igrejas colocam aí, cada um sabe o que faz, mas o que eu estou falando é que é uma mentalidade que te escraviza, que me escraviza, que nos leva num lugar profundo de prisões, e que o Senhor está nos chamando hoje. Precisamos sair desses ambientes. Precisamos, marmota mesmo. É umas coisas que você vê aí, hoje em dia está acabando, né? Porque os velhos estão morrendo, estão indo para a glória em nome de Jesus, desses ministérios aí. Agora, os novos eles estão entendendo que eles precisam mudar de rota. Então, está acabando. Essa velharada está indo embora. E a mentalidade está morrendo lá com eles. Porque é um monte de marmota. Para a rua, passando vergonha. E aí depois o marido está de zóio na outra que está com a perna raspada. A outra que raspa a axila. A outra que alisa, que pinta, que arruma o cabelo. Porque a dele... E aí ele fica de zóio na outra. Porque ele se interessa e acha bonito a que tem a perna raspada, mas a dele não pode raspar, que é pecado. Aí ela vai para o inferno. Mas ele olhar a perna da outra raspada não tem problema. Aí tá tudo bem. Ou até fazer algo a mais. Então vai sendo colocado uma doutrinação, uma mentalidade que precisa ser quebrada. Porque nós somos facilmente, nesse exemplo das carnes que eu estava dando, nós somos levados. Faz 45 anos isso. E de 10 anos para cá, houve uma explosão. 10, 15 anos para cá, houve uma explosão nisso. Novos cortes. O boi não mudou, gente. O boi não passou por uma mudança que agora acharam novas carnes. É o mesmo boi, a mesma formação, a mesma coisa, tá? As mesmas, só que agora deram nomes, elitizaram e estão provando para a gente. E são cortes interessantes, são carnes, mas que já eram. Mas, na verdade, agora nós estamos dentro de um ensino, dentro de uma nova mentalidade, e nós pagamos caro por aquilo. Então, toda mentalidade imposta por homens, você vai pagar caro para você manter aquilo, para você viver naquilo, para você acessar aquilo. Ou você paga com a tua para você comprar, ou você paga para você não fazer, ou você paga para fazer. Nós aqui, que quase todo mundo passamos por esse tipo de ministério, não é difícil, não era uma coisa. Lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente sentia, falar, cara, é esquisito isso aqui. É estranho isso aqui. Alguma coisa está desencaixada. Tinha uma luzinha no fundo, lá no fim do túnel, falando, cara, está fora um pouquinho, mas vamos lá, vamos obedecer, vamos ficar nisso, vamos se entregar, vamos honrar a Deus, vamos servir a Deus. Mas Deus não está requerendo aquilo. Deus não está te pedindo isso, esse sofrimento. É colocada uma mentalidade de sofrimento para dizer que você está servindo a Deus. São ministérios que ficaram misturados, que atrelam sofrimento à santidade. Se você não sofre é porque alguma coisa está errada, hein? Cuidado. Shalom, pastora, bom dia. Pregadores que chegam a estufar a veia do pescoço, gritando: se você não está sofrendo, alguma coisa está errada na tua vida. Você precisa passar por dificuldade. Você precisa doutrinações, mentalidades que prendem pessoas até hoje. Irmãozinho na minha cidade, cara, aqui, cada vez que eu vejo aquele irmão, meu coração se compadece, porque é um homem temente, um homem de Deus, mas tem uma plaquinha da empresa dele que está escrito embaixo assim, se, tipo, traduzindo, né? Se eu não estiver num lugar de sofrimento e dor, eu estou com algum problema em relação ao meu Deus.
Doutrinadaço. Mentalidade já, então ele fica doente, ele dá glória a Deus porque é aquilo mesmo, é a vontade perfeita de Deus. Ele está quebrado, ele passa um monte de vontade, ele não tem nada, ele está moído, a família arrebenta. Mas é tudo um propósito de Deus. Deus está trabalhando para nos manter em humildade, em cativeiro, sendo roubado. Mas a mentalidade foi muito bem aplicada e o diabo, então, deixa ali, ele não reina em nada. Não falta num culto, dá ensino em escola dominical, dá ensino não sei na onde, vai pregar e faz, e ora em línguas, e sapateia e roda, mas está com o nome sujo, está devendo. Mas Deus está me provando. Deus está vendo a minha fidelidade, até onde eu suporto, porque é assim que eu vou ser salvo. Você entendeu? Porque para ele, vai falar o contrário. Ó, só o Espírito Santo mesmo, com muita potência. Porque o cara tem 40 anos de crente. Não é criança, não. 40 ele não tem, mas mais de 30 ele tem. De convertido dentro de um ministério. Onde para ele o sofrimento é sinônimo de santidade, de humildade, de comunhão com Deus, de vida com Deus. E é isso que tem que acontecer. Quanto mais sofrimento, quanto mais gente doente, quanto mais quebradeira, quanto mais dificuldade, quanto mais guerra para comprar um pacote de arroz, ou ajoelhado do lado do botijão de gás, com a mão estendida, Senhor, prospera, aumenta, eu não tenho dinheiro, mas eu creio que esse gás vai durar mais uma semana, carabachá, foi da testemunho, irmãos, meu gás durou mais uma semana. Eu peguei na mão e vi que estava acabando, mas eu clamei ao Senhor, meu Deus, e Ele me deu mais uma semana de gás, aleluia. Uma vida miserável, porque já era para ele ter um botijão de gás de reserva dentro da casa dele. E Deus tem nos chamado para um lugar de prosperidade. Irmãos, essas coisas básicas, o apóstolo tem ensinado bastante isso. O reino, um bom rei, coisas básicas, os teus súditos, eles têm. E acabou. Eu creio muito nisso. Não vamos passar por guerra, não vamos passar por. Vamos passar, mas são coisas esporádicas, coisas passageiras mesmo. Mas todo mês, uma guerra para comprar um gás. Todo mês, uma guerra para pagar uma conta de luz. Isso é espírito de miséria, uma mentalidade errada que entrou em você e em mim e temos isso como normal. Isso não é normal. Repreenda esse espírito de miséria, expulsa isso da tua vida. Saia dessa mentalidade. Em nome de Deus, eu te abençoo para que você seja próspera, próspero. E que essas coisas do seu dia a dia, água, luz, internet, gás, mistura, compra do mercado, combustível do seu carro dentro de uma coisa normal, manter um carro dentro do seu padrão de vida, daquilo que você tem de condição, isso é básico. Um calçado, uma roupa, a escola dos teus filhos, material escolar, eu te abençoo para que isso seja normal na tua vida. Isso daí tem que ser o básico do negócio. Agora, depois, o que vai ser de mimo, o que vai ser de luxo, o que vai ser a mais, aí é outra coisa. Mas arroz, feijão, a mistura, o gás, a geladeira, a conta de luz paga. Estou com 3 contas de luz aqui, Jesus está segurando o homem que corta, ele não vê o meu endereço, aleluia. O carrinho da CPFL passa para cima e para baixo e não vê minha casa. O anjo do Senhor tem tornado a minha casa invisível. Ah, irmãos, misericórdia. Meu Deus, me ajuda. Não é isso. Uma mentalidade. Torna-se a casa do cidadão invisível, com 3 contas de luz, de água atrasada, e é o anjo do Senhor que está tornando a casa dele invisível, é a misericórdia de Deus que está operando para ver se ele desperta e sai daquela situação, mas não dá. Tem coisa, irmãos, na nossa vida nós vamos ter que romper, tem coisa que nós vamos ter que ir para frente. E eu não estou falando que você vai viver, aqui na minha região tem um sorvete, o Borelli, custa 30 conto, um cascão lá com 2 bolinhas, é caro para arrebentar. Quer judiar, Amanda? Ah, não. Tô tranquila. Amanda veio aqui em casa, eu comprei um sorvete Jundiaí, que é aqui da região, filha do irmão Alfredo. Ela comia,
Quer um sorvete, Amanda? O primeiro dia ela aceitou, né? Não, tô lotado, obrigado. Nunca mais relou no tal do Jundiá. Por quê? Porque... Mas o bolelinho que ela toma em Ribeirão Preto, oferece para ver. Por quê? Porque o negócio é top de line. Mas eu não estou falando para você que todo dia você vai precisar tomar um Borelli. Não estou falando disso. Eu estou falando que de vez em quando você vai ter acesso a um sorvete, até a um Borelli, porque o seu pai, ele vai te fazer esses mimos. Agora, o básico, irmão, estou falando o básico. A tua mentalidade tem que romper para que você entenda que o básico, aquele negócio de uma vida suprida, é de Deus. Se você tem a tua mentalidade presa em alguma coisa, que é esse negócio de um monte de conta atrasada, sempre tendo que clamar por causa de uma gota de combustível, sempre essa coisa, você está debaixo de um espírito de miséria. Você vai ter que aprender a repreender isso. Para comprar um calçado, tem que orar, jejuar, fazer voto. Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo com o povo de Deus? O povo no deserto não ficava doente, não inchava, a roupa crescia junto, tinha sapato. No deserto, não tinha loja, não tinha nada. Deus supria ali, porque o Deus é um Deus responsável pelo seu povo. Não, vocês não vão andar descalço, cheio de... parecendo andar, vocês vão estar supridos. Então, aquilo lá é o que tem para a nossa vida. Mães, pais que têm renunciado, que têm passado vontades, ou compra para você, ou compra para o filho, nunca tem um negócio para a tua vida, isso é diabólico, para mim é diabólico. Eu sei que nós temos que guardar, proteger. Quantas vezes na minha casa que as misturas eram compradas focadas no Mateus? O que o Mateus gostava de comer? Bisteca de porco, bife e coxinha da asa. Então eu ia no mercado com pouco recurso, o que eu comprava? Bisteca de porco, coxinha da asa e bife. Mas comíamos junto com o Mateus. Eu não ia comprar uma ponta de peito para mim, uma costela, uma coisa que eu gosto. Eu comprava o que ele gosta. Mas isso não pode ficar para sempre. Então, abrir mão, sacrifício por causa de filho, isso aí tudo bem, normal, ótimo. Agora, você andar com o mesmo sapato há 3 anos e já está tudo... E falar, não, mas porque o meu... Não, está errado. Essa mentalidade que foi colocada na tua vida está errada. Precisa romper com isso. Você precisa entrar num lugar em Deus para falar, Senhor, o que está acontecendo? Porque senão vai ficar uma balança enganosa. 2 pesos e 2 medidas, porque o teu Deus vai cuidar do teu filho, não vai cuidar de você. Olha o que você está orando muitas vezes, Senhor, supre meu filho, traz para ele o melhor calçado, a melhor roupa que ele tenha, ele não pode passar vergonha, que ele vai na escola e os amiguinhos estão com tênis novo e ele tá, e você olha, e tá, e você? Você não passa vergonha de estar sempre com a mesma roupa, sempre com o mesmo calçado, sempre com o mesmo negócio? Você acha que Deus está se agradando de você olhar, chegar no mercado, nunca aquilo que você deseja, aquilo que você... Nunca você pode comprar um pedacinho de queijo faixa azul. Você tem que sempre ficar sofrendo, que é o queijo que eu mais gosto. Quando você vier passear aqui na minha casa, quiser trazer um pedacinho de queijo faixa azul, vai ser um presentaço. Eu gosto. Entendeu? Estou dando uma dica para você. Queijinho faixa azul. Custa 40, 50 conto, um pedacinho assim, ó. Compra toda hora? Não, mas de vez em quando você comprar. Agora nunca você pode comprar. É sempre passando vontade, é sempre aqueles olhos lambidos, sempre as lombrigas revirando dentro de você e você volta para casa frustrado. Mais um mês, mais um ano, mais uma década sem comer o meu queijo. Ah, mas o meu filho, a minha filha, meu marido, a obra. Irmão, você também existe para Deus. Você também é filha, você também é filho. Saiba que se você está querendo cuidar tão bem do teu filho, a tua mentalidade está te impedindo de você não ser cuidada pelo teu pai. Se você que é mal sabe dar boa dádiva aos teus filhos, imagina o teu pai que quer cuidar de você. E por que você não acessa isso? Por causa da tua mentalidade. Está num lugar de sofrimento, de escassez, de miséria, penando com muitas coisas em todas as áreas, espiritual, ministerial, financeiro, no casamento, um andarilho que nós viramos dentro da igreja por causa de uma mentalidade. Eu fiquei dentro de uma mentalidade dessa. Eu sei do que eu estou falando. A ponto de abrir uma geladeira, meu filho abrir uma geladeira e olhar para cima de mim, pai, essa mussarela é da igreja ou é nossa? Essa é da igreja, filho. E ele fechar aquela geladeira
e o meu coração partindo um monte de pedaços, porque eu não tinha dinheiro para dar uma mussarela para o meu filho, a mussarela dentro da minha geladeira, dentro da minha casa, mas era da igreja, ele não podia comer, ninguém podia comer. Era só um depósito que nós iríamos usar aquela mussarela no final de semana, no espaço que a gente fazia lá. Aí, pela misericórdia infinita do Senhor, a pastora ficou sabendo daquilo por alguém, e falou para mim: irmãos, o irmão, o que tiver na tua geladeira, que é estoque da igreja, vocês podem comer, o Mateus pode comer. Se quiser um pedaço de queijo, quiser tomar um copo de coca, pode dar para ele. Mas eu tinha coca na minha geladeira, eu tinha mussarela, eu tinha presunto, eu tinha um monte de coisa, que era o estoque da igreja para a festa do final de semana. E o meu filho abria aquela geladeira: pai, é nosso ou é da igreja? É da igreja, Mateus. Comia. E sabe o testemunho que ele dá de vez em quando? Que ele tinha tanta vontade de comer mussarela, que quando a mãe dele fazia para ele pão com margarina, esquentava e dava para ele comer, que Deus fazia ele sentir o cheiro e o gosto da mussarela. Você entende a miséria? Você entende o nível de engano que você fica? Aí Deus tem que entrar com providência para romper uma atmosfera de uma mentalidade escrava, diabólica, que nós tínhamos como uma coisa de Deus. Nós estamos sofrendo aqui por amor a Deus, numa miséria dessa que nós não temos um pedacinho de mussarela para dar para o nosso filho, mas aí o próprio Deus vem e fala: toma, Mateus, é margarina, cara, os seus pais estão enganados, mas sente o cheiro e sente o sabor da margarina. Meu filho comia um pãozinho com margarina, com cheiro e sabor de mussarela, por causa da mentalidade equivocada dos seus pais que estavam perdidos. E que estava debaixo de uma regência, que a minha liderança falava assim: a tua chamada pode ser essa, irmão, para ficar aqui, trabalhando na obra, fazendo isso aqui mesmo. Eu te abençoo com a tua chamada, chamada dos quintos dos infernos. Não era chamada nenhuma. Não era chamada nenhuma. Era uma chamada que levava as pessoas ao comodismo, porque a igreja ficava limpa, tudo arrumado, eu não tinha remuneração, eu não tinha nada, eu tinha a misericórdia de Deus, que os irmãos traziam uma cesta básica, traziam um negócio, eu tinha a casa, a água e a luz que a igreja pagava e morava lá dentro. Mentalidade errada, tanto da liderança como da nossa vida, para não rompermos com aquilo. Isso não é de Deus. Fases de guerra, de luta, é outra coisa. Não, pastor, mas eu creio que eu vou passar. Tudo bem, isso aí eu também creio, nós podemos passar. Você vai poder. Paulo mesmo fala: ó, eu sei viver na escassez, sei viver na abundância. Então ele está falando ali que vai ter escassez em algum tempo. Dentro do reinado de Deus, dentro da perfeita vontade de Deus, nós podemos passar por etapas de escassez. Você vai ter que saber viver nisso. Agora, uma vida de escassez inteira, em todo o tempo, desde quando você se converteu até agora, porque se converteu e é a mesma coisa, já vivia na miséria lá, agora continua vivendo na miséria aqui, a mentalidade não rompe, não sai daquilo e vivemos nessa prisão. Isso é do diabo e nós precisamos romper com essa mentalidade, em nome de Jesus. Versículo 15: e o Senhor derrotou Sísera, a todos os seus carros e a todo o seu exército pela espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. E Baraque os perseguiu até os carros e o exército em Arosete Agoim. E todo o exército de Sísera foi derrubado a fio de espada, sem que escapasse um sequer. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: vem, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Ele se aproximou da tenda, e ela lhe pôs uma coberta sobre o corpo. Então ele lhe disse: por favor, dê-me um copo de água para beber, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: fique à entrada da tenda. E será que, se alguém vier a perguntar: há alguém aqui? Você responderá: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: vem, vou te mostrar o homem que procuras. Ele foi até ela, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca cravada na fonte. Assim, naquele dia, Deus humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel continuou a prevalecer e a se fortalecer contra Jabim, rei de Canaã,
até que o exterminaram. Então nós precisamos entender que tem uma rota aqui dentro daquilo que nós lemos ontem, ali de Débora e de todo esse procedimento. Então Deus começou um processo naquele lugar, só que aonde foi extirpada de uma vez por todas a mentalidade, quando Císera caiu nas mãos de Jael. E ela então atende ele, põe ele para dentro de casa, cobre ele pede água, ela dá o leite, ela sustenta ele ali, e quando ele está em profundo sono, ela pega uma estaca daquela tenda, pega um martelo e crava na fonte dele a ponto de cravar ele na terra. E aí ela chama e fala assim, vem ver aqui, está aqui quem você está procurando. Só que a mentalidade já está destruída. O que Jael estava fazendo ali, ela estava acabando com uma mentalidade de uma vez por todas, porque ali dentro daquela cabeça estava todo o plano diabólico, e se aquele homem sai com vida daquele lugar, ele levanta outro exército, ele forma outro exército, e ele iria continuar a perseguir o povo de Deus. Você precisa ir até o final e acabar com essa mentalidade. O Senhor tem trazido dentro da tua casa, nas tuas mãos, algo que você precisa olhar e falar, aqui está a mentalidade, aqui está aquele que comanda tudo. Já morreu um monte de gente, não se iluda. Não tinha sobrado um sequer, mas sobrou o mentor do negócio. Acaba com isso aí. Está dentro da tua casa, está na tua mão. É a hora de você extirpar esse inimigo para sempre. É uma mentalidade que Deus está trazendo na minha mão e na tua mão para você pegar a estaca, pegar o martelo e bater na fonte, matar e cravar em terra e falar, acabou, o meu adversário está morto, essa mentalidade está acabada. Era uma coisa na cabeça. Ela não cravou uma estaca no coração, ela não deu uma espadada, ela não cortou, ela cravou aqui, ela acabou com a mentalidade, uma declaração profética, mundo espiritual. Estou destruindo a mentalidade de alguém que persegue o nosso povo. Acabou. Então você vai precisar cravar uma estaca nessa mentalidade, seja ela do teu adversário, seja ela na sua própria mentalidade, mas Deus está trazendo algo na sua mão e na minha mão para falar, acaba com isso. Não sobrou um sequer lá, mas o principal, o comandante está aí, eu estou trazendo na tua mão. Pega a estaca e mata. Acaba com isso. Deus vai estar trazendo agora nessa temporada, nessa contagem do Homer, nesse mês agora de cura, Deus está trazendo na minha mão e na tua mão uma oportunidade de aniquilarmos mentalidades antigas, poderosas, fortes, que nos escravizaram, abusaram da nossa vida, nos levaram ao lugar de cativeiro. E Deus está tendo a oportunidade de você acabar com isso para sempre. Não perca, não desperdice, não fique com dó disso. Porque às vezes nós paramos no meio do processo. Sabe aquilo que você fala, pastor, tinha uma coisa na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha finança, que deu uma clareada, que assim nós ficamos um tempo bom, estava tudo tão bem, tudo tão tranquilo, mas daqui a pouco voltou tudo ao mesmo ponto de antigamente. Por quê? Porque você deixou de eliminar o ponto principal do negócio. Porque, logicamente, se Císera sai daqui e vai embora, teria paz por um tempo, porque um exército inteiro tinha sido morto, mas ele iria começar a trabalhar de novo. Por isso que você teve esse tempo, por isso nós tivemos essa vacância, por isso nós tivemos esse intervalo de guerra. E você fala assim, cara, eu estou sossegado. Acabou. Minha vida financeira agora entrou no eixo. Graças a Deus. Meu casamento agora está redondo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, a igreja, está tudo bem. Porque você está tendo só um respiro. Porque muita coisa já foi eliminada. Mas você não pôs o ponto final. Você não eliminou aquilo que era a fonte principal. Você precisa matar essa regência principal. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, onde está isso? Aonde está essa cabeça que eu preciso cravar essa estaca na terra e acabar com isso e chamar um general e falar assim, ó, vem cá, vou te mostrar o que aconteceu com a mentalidade. Vai em paz. A tua missão foi um sucesso. A missão de Débora foi um sucesso. Nós vencemos uma mentalidade. Não era vencer um povo, não é uma luta contra carne e sangue, mas estava sendo vencida uma manifestação de trevas através de homens que lutavam contra o povo de Deus. É isso que você precisa entrar e é isso que eu preciso entrar.
Saber que existem regências a serem aniquiladas da nossa vida para sempre. Estaca, martelo, sem dó. Crava isso na terra. Irmão, se você for olhar o quadro, se você for olhar ali a situação, é de uma crueldade absurda. Porque imagina um homem cansado, exausto, apavorado, fugindo. Chega na porta da tua casa, você fala, entra, meu senhor. Cobre ele pede água, dá o leite. Uns falam que ela deu leite de propósito, que ela não deu água porque a água iria dar uma reanimada, o leite era para justamente pôr ele para nanar. Então tem estudiosos aí que eu já vi em algum lugar falando sobre isso. Então dá o leite, põe ele para nanar, ele já está cansado, cobre, depois ela pega uma estaca e crava. Parece cruel. Parece que você está sendo usado pelo adversário, mas você vai estar sendo usado por Deus, porque você precisa ter uma estratégia do céu. Ela estava sozinha ali. Ela precisou ter uma estratégia do céu. Ela foi muito inteligente, muito ousada, muito sábia. Tem lugar na tua vida, na tua casa, dentro do teu casamento, você está sozinha. E quando o teu adversário se apresentar, não tenha dó. Mata essa mentalidade, porque senão você vai continuar sofrendo. Você já pode ter tido oportunidades que passaram na tua mão, mas você falou, ah, cara, que dó. Deixa eu esperar mais um pouco. Execute juízo sobre isso, é a tua hora. Para de ter dó da carne do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Executa juízo sobre isso. Mete a estaca nessa fonte. Mata isso. Tem nada a ver com gente, não tem nada a ver com marido, com mulher, com filho, mas você tem que matar a mentalidade, é espiritual. Mata isso agora, não perca essa visitação do Espírito que vai trazer na tua mão a oportunidade de você cravar uma estaca nessa mentalidade, acabar com isso para sempre e mudar a tua rota profética. É o nosso tempo, é a nossa hora. Nós ouvimos as pessoas falar, pastor, eu estou tão cansada, eu estou tão cansado, eu estou tão exausto da mesma vida, da mesma coisa, as mesmas respostas. Parece que estava um negócio, daqui a pouco virou tudo de ponta cabeça. Mas está cansada porque tem vindo a oportunidade de executar juízo e não tem executado. Execute juízo sobre isso. Coloque um ponto final nessa mentalidade infernal. Entre nesse tempo de cura e saiba que os teus adversários foram todos vencidos. Não sobrou um sequer lá do exército, mas agora a mentalidade também foi executada. E acabou para sempre aquele negócio. E foi indo até culminar aqui, no versículo 24, e a mão dos filhos de Israel continuou a prevalecer e a se fortalecer contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então morreu ali aquele exército, depois é cravada aquela mentalidade, e eles continuaram lutando até ser exterminado tudo, que sobrou um pouquinho de alguma coisa de outros lugares, que poderiam já ter uma doutrinação, Deus foi trazendo tudo na mão e eliminou tudo, exterminou tudo, até que o exterminaram. Não pare no meio do processo. Tem coisa que nós estamos sofrendo porque nós paramos no meio do processo, em 70% do processo, em 99,99% do processo. Traz um conforto e traz também um cansaço. Quando você já executou 99,99% do processo, as coisas estão muito aquietadas. Você está precisando de um alento. E também você já está muito cansado, porque você já lutou muito nessa situação. Só que esse 0,01 você precisa completar essa obra, porque senão o teu trabalho vai ser jogado no lixo, porque vai brotar de novo. Você vai ter que voltar na estaca zero. Então, use o restinho de folha que você tem e acabe com isso de uma vez por todas. Seja na tua vida, seja na vida daqueles que estiver perto de você. Tem mentalidades na minha vida que eu preciso olhar e falar assim, acabou esse tempo. Travar uma estaca na minha própria mentalidade, na minha própria vida. Eu tenho que fazer essa leitura e falar, acabou esse tempo, Alexandre, já era isso daí. Não vai mais acontecer isso. E crava a estaca. E eu estou livre. Você vai estar livre. Você vai poder glorificar o nome do Senhor e ir adiante para sempre com os seus adversários exterminados. Irmãos, é uma coisa fantástica que Deus está nos liberando nessa temporada. Algo para você ficar livre de coisas de anos e anos e anos, livre para sempre. Ah, mas eu tenho mais 10 anos na Terra. Não interessa, se você tiver mais um dia, viva esse dia livre. Se você tiver mais 2 horas, viva essas 2 horas livre, com essa mentalidade executada.
na cruz do Calvário, a estaca, o martelo, acabe com isso. Para de olhar para esse tempo, para de olhar, mas eu só tenho, mas se você tem mais 10 anos, por que viver mais 10 anos sofrendo? Se você tiver mais 24 horas, por que viver as próximas 24 horas sofrendo? Já sofreu a vida inteira, agora se conformou com o sofrimento, se conformou com essa mentalidade, não, saia disso. É a tua oportunidade, é a tua hora, é a tua vez, vá em cima disso, acabe com isso. Falei, eu vou acabar com isso, eu não quero mais isso. Faça uma leitura completa, ampla, profunda da tua vida e fala, eu não quero mais isso. Não interessa se eu tenho mais 10, mais 20, mais 30 anos nessa terra, eu só sei que eu vou viver aqui em paz. Eu vou viver aqui livre dessa regência, livre dessa mentalidade, livre desse tormento. Daqui a minha estaca, daqui o meu martelo. Acabou. Ponto final. Então, em nome de Jesus, irmão, é a tua chance. Tem uma música que fala, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Chegou a tua vez, chegou a tua hora, alguma coisa assim. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. De você executar juízo contra isso daí. De você fazer com que realmente tudo aquilo que você tem orado, tem buscado, tem planejado, tem feito, e está vindo na tua mão. Faça até o final. Coisas que chegam até na tua mão. Palavras, sabe o que é executar juízo? Sabe o que é bater estaca na mentalidade? Palavras que Deus te deu, palavras duras, que você está olhando no olho do teu marido, e o Espírito Santo está falando, fala tal coisa, e fala, é muito pesado. Ele não vai aguentar. Que dó. Vai ser muito humilhante. Fala! Abra a tua boca e fala, porque isso aí vai ser uma estaca na mentalidade dele e você vai arrancar ele desse lugar infernal. Fala em nome de Jesus. Não perca a próxima oportunidade que chegar na tua mão. Fala. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você tenha a ousadia, a intrepidez de Jael para meter a estaca nessa mentalidade do inferno. Não tenha medo. Pastor, mas se eu falar para o meu marido, se Deus estiver te dando, estiver mandando, fala que Deus vai te proteger, vai te guardar. E essa mentalidade vai ser aniquilada e você vai ver o teu marido saindo desses ambientes. Fala para tua esposa, fala para o teu marido, fala para o teu filho, fala para você mesmo, fala. Não fique com dó da carne de ninguém, nem da sua, nem daqueles que estão ao teu redor. Você que é pastor, você que tem uma autoridade, você que tem ovelha, fala, não deixa a ovelha presa, sofrendo nesse lugar. Acaba, extirpa com essa mentalidade. Fala, irmã, irmão, o negócio funciona assim. Ah, mas eu vou perder a ovelha. Ah, mas vai embora. Mas vai falar de mim. Fala, em nome de Jesus. Tenha ousadia. Ah, mas eu lidero uma célula com 4 pessoas. Você é responsável por isso. Fala. Abra a tua boca e fala, irmão, está errado. Não é assim. Aquilo que Deus te der, fala. Pessoas que estão sendo levantadas agora, a pastora Margarida, que está voltando para o ministério, o profeta Luiz, que está começando, falem. Não deixem as suas ovelhas morrerem por falta de ensino, por falta de ousadia. Estaca. Quero abençoar vocês duas agora, que estão começando esse negócio com a estaca, com o martelo, com a ousadia, com a intrepidez, com essa coragem, com esse espírito de Jael, para colocarem por terra toda a mentalidade e realmente trazerem um ambiente de vida. Em nome de Jesus, não tenham medo. Mulheres que estão escravizadas, mas Deus tem trazido na tua mão, teu marido tem sido colocado na tua mão, como esse homem, num ambiente de entrega, deitado, coberto, como um bebê, como uma criança, tomando leite, dormindo profundamente. Deus falou para Jael, está na tua mão, mata. Ela poderia olhar aquela estaca, olhar aquele martelo e falar, cara, como é que eu vou fazer isso? O cara está dormindo, está cansado. Mata! É adversário, não é aliado. É adversário, não é teu amigo. Mata isso daí. Aniquila esse negócio. Saia dessa situação. Tenha ousadia, tenha coragem. Faça isso acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai estar trazendo na nossa mão, irmãos. O Senhor vai estar trazendo nitidamente na tua mão, daqui a pouco, nesses dias, debaixo desta palavra, na igreja, na tua casa, no teu trabalho, Deus vai estar trazendo as regências infernais na tua mão, para você pôr a estaca nisso e colocar um ponto final nesse negócio. Não, pastor, pode deixar. Eu vou orar para que o Senhor opere a meu favor e bata essa estaca. Para! É você que vai bater. Não vai transferir responsabilidade, não.
Não, eu entendi, mas eu não tenho coragem, eu tenho isso, eu tenho. Vai orar para ter coragem. Vai orar para perder o medo ou para andar apesar do medo, mas é você que vai bater a estaca. Foi Jael que bateu a estaca. Não foi Deus que foi lá. Deus só capacitou ela. Então, nessa capacitação que o Senhor vai te dar, aproveite isso e bata essa estaca nessa mentalidade. Mas não transfira a responsabilidade. Não, eu vou procurar um obreiro na minha igreja que tenha coragem. Não vai procurar obreiro nenhum, é você que vai falar. Você que é o pastor, você que é a pastora, é você que vai ter que fazer, não tem que procurar ninguém, sou eu mesmo. Tá nos meus ombros isso, acabou. Ah, não, vou procurar alguém para falar com o irmão, com a irmã, porque eu não posso sair feio. Você vai ter que, se ficar feio na foto, ficou. É melhor você ficar feio na foto diante da terra e bonito na foto diante do céu, do que o contrário. Entenda que a covardia faz você ficar bonito na foto aqui, mas diante do céu, cuidado temer o homem e não temer aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no inferno. Cuidado não chegar lá devendo aquilo que você tinha que ter cumprido, por querer preservar o que Deus não está preservando. Cuidado que Deus não está cuidando. Deus teve que conversar com Samuel, falar, cara, você não percebeu que acabou para Saul? Até quando você vai ficar aí tentando contornar a situação? Acabou, eu não estou mais com ele. Acabou, ele perdeu o reinado. Sai disso daí, executa juízo, vamos embora. Deus teve que enquadrar o profeta, que já tinha tido entendimento, já tinha tido a revelação, já mas estava tentando ali, debaixo, eu creio, de uma atmosfera até de Saul mesmo, que tergiversava, encaixava, tentava dar um jeito, tentava ser o politicamente correto para sair bem na foto. Samuel estava debaixo dessa regência. Não, vou tentar ajeitar aqui daqui a pouco. Não, não tem daqui a pouco, é agora. Não tem que tergiversar nada, não tem que ajeitar nada, não tem que ficar debaixo dessa manifestação das trevas do marido, da esposa, da ovelha, que fica ali e você fica debaixo. Não, é hora de executar juízo, acabou. É hora de se levantar e colocar essa mentalidade para ser aniquilada. É o teu tempo. É a chance de ouro que você e eu estamos tendo. É agora, irmãos. Porque a rota profética da tua igreja pode mudar você fazendo isso, executando juízo nesse lugar. A rota profética do teu casamento vai mudar você fazendo isso. A rota profética da tua vida em geral vai mudar você fazendo isso. Bate a estaca em nome de Jesus, porque é aí que Deus está operando. E você vai poder falar assim: vem aqui, eu vou te mostrar quem você está procurando. Porque estavam caçando Císera. Ah, tá vendo? Se eu tivesse deixado, era só esperar. Baraque ia chegar e falar: ó, tá lá dormindo, vai lá, mata. É você que vai matar. Não fica esperando o Baraque chegar, não. Baraque vai chegar, mas você já vai anunciar: morreu, acabou. Vem ver aqui o que eu fiz. Vem ver aqui o que Deus me deu graça para realizar. E Baraque, então, bate o olho naquilo. Imagina o choque. E deve ter sido um choque mesmo, porque ele pediu para Débora ir com ele. Devia ser um cabra meia boca. Ah, se você não for comigo, Débora, se você for comigo, eu vou. E quando ele chega e fala, Jael, quem que fez isso? Eu mesmo. Mas cadê? Não tem ninguém, não tem nenhum homem aqui, não, foi eu mesmo. Tá morto, pode pegar o corpo, leva embora. Comemora, dá glória. E acabou, é você, irmã. Pastor, mas eu tô sozinha. Jael estava sozinha, mas o céu estava com ela. Você não está sozinha. Dentro de tudo que você tem aprendido, sendo ministrada, sendo preparada para esse momento, o céu está com você. Você não está sozinha. Executa juízos contra isso. Bate a estaca. Pastor, eu estou sozinha. Não está sozinha. O que você está fazendo aqui? Todo dia, 7h30 da manhã. Sendo ministrada tudo que você é, e mais na sua igreja, mais do que você ora, mais do que você tem de revelação, mais do que você tem de entendimento, para falar para mim que você está sozinha? Você não está sozinha. Você está sozinha fisicamente, como Jael estava. Mas espiritualmente, o céu estava com ela. O céu estava encarregado dela. Você não está sozinha nesse negócio. Você está muito bem acompanhado, obrigado. Executa juízo sobre isso. Bata essa estaca em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus. Nós somos tão limitados, Senhor. Somos tão complicados em muitas coisas. Existem tantas áreas da nossa vida que nós não queremos morrer para podermos executar juízo, para poder matar, para poder executar realmente esse extermínio da mentalidade. Ajuda a minha vida, ajuda a minha esposa, o Mateus, a Letícia, e ajuda os teus filhos que aqui estão, aqueles que vão assistir, a ter essa visitação poderosa do teu Espírito e acreditarmos que nós não estamos sozinhos.
e que essas mentalidades podem ser, sim, vencidas pelo Teu Espírito através de nós. O Senhor tem nos chamado para isso. É o nosso tempo, é a nossa hora. Eu quero abençoar os Teus filhos em nome de Jesus, que tenham ousadia, tenham intrepidez, tenham essa revelação e andem nisso, e executem esta obra para o Senhor, para engrandecer o Teu nome. É adversário, Pai. Coloca bem claro na nossa mente, é adversário. Essa mentalidade é adversário do Senhor, é adversário da nossa casa, é adversário da nossa geração e precisa ser aniquilada, para que não fiquemos com dó. É adversário, não é aliado, não é amigo, não vai mudar de ideia. Ficamos achando, daqui a pouco muda de ideia. Não vai mudar de ideia. Se não for exterminada essa mentalidade, não vai mudar de ideia. Estamos há 10, há 20, há 30 anos, daqui a pouco ele muda de ideia, daqui a pouco ela muda de ideia, não muda de ideia. É sempre a mesma manifestação, porque é a mesma regência. Estaca na fonte cravada na terra. É a única saída. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça para entrarmos nisso e executarmos essa obra para glorificar o teu nome e sejamos livres para fazermos as coisas de acordo com o céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você, de mim, nos dê graça e entendimento em todas as coisas. Amém? Amanhã, quarta, quinta-feira, provavelmente, apóstola Fátima na área, mas vamos ver o que acontece. Amém? Abraço, shalom, shalom, nos abençoe, bom dia, glória a Deus.